este altar. Um instrumento muito peculiar. É um instrumento importante, um instrumento central da música clássica persa, ou também chamada música de arte persa. Esse instrumento parece vir de muito tempo atrás, e de fato ele é antigo, mas ele nem é tão antigo quanto alguns instrumentos ligados a ele, no ambiente e no lugar da música persa, que é um instrumento muito parecido com ele, que é o setar, que é um irmão menor dele, mas tem a mesma afinação, a mesma ideia, apesar de ter uma corda a menos. E o tambor, que é um instrumento sagrado para uma parte religiosa e étnica muito antiga que existe ainda hoje no território mais associado à cultura persa, que é o Irã, que são os curdos, né? Dentro de uma parte específica da cultura curda e de coisas relacionadas a ela, existe o tambor, que é muito parecido com o setar, que é menorzinho e é de madeira, né? O setar e o tambor, que são os irmãos menores desse instrumento, são mais antigos, têm suas peculiaridades, mas são de madeira. O diferente nesse instrumento, no tar, que tem a ver inclusive com guitar, né? Em inglês a gente chama de violão ou guitarra, né? Guitar, o tar, a ideia do tar, que é a corda, o caminho, é muito antigo, né? Isso tem a ver com os persas. Eu já vou falar um pouco mais disso. Esse instrumento, que é muito peculiar, ele chama a atenção por quê? Bom, eu acho que imediatamente ele chama a atenção pelo som, né? O som instalado é alto, né? Um som alto. Em segundo lugar, eu acho que ele chama a atenção por causa disso. Vamos ver se a câmera vai focar. Espero que ela foque. Se você prestar atenção, você vai ver que os trastes desse instrumento, que seriam originalmente numa viola ou um violão, que a viola hoje está dormindo lá dentro, ela não veio para cá comigo, daí só veio ele. Os trastes que originalmente são de metal, na viola, no violão, aqui são amarrados. Originalmente, esses trastes eles são feitos com tripa de gato, tripa de pombo também, mas originalmente tripa de gato. E eu, como, enfim, não consegui achar tripa de gato e também não gostei muito da ideia de manter a coisa da tripa de gato, apesar de funcionar muito bem, achei uma solução local, piauiense, brasileira, que foi refazer os trastes. Esse instrumento ele é usado, já tem alguns anos, eu acho que esse instrumento tem mais de 30 anos. Ele veio de Isfahan, uma cidade muito importante do Irã, conhecida pela fabricação do tar, por exemplo, e com uma arquitetura muito bonita, uma cidade muito antiga. E esse instrumento ele precisava das trocas de trastes, né? E eu fiz a troca de trastes testei vários materiais, linha de pesca e outros, mas aqui eu acabei resolvendo fazer com o que a gente chama de cordão encerado, né, que é o cordão, sabe, o barbante encerado. Até recentemente falei com o grande violeiro amigo Levi Ramiro, ele falou, e o cordonê? Eu falei, rapaz, eu acho que é o mesmo. E era o mesmo, né? Olha só, ele foi no rumo da prosa certa. Cordão encerado. Cordão encerado resolveu alterar um pouco o timbre, né? Ele ficou com um timbre... um timbre um pouco mais contido, né? Com os trastes de nylon, que poderia ser linha de pesca, ou de tripa, ele fica com um timbre bem realçado, bem instalado, bem plástico. E aqui ele fica com um timbre mais parecido com os tares, os tar antigo, com esses instrumentos mais antigos. Bom, depois dos trastes, o que mais chama a atenção? O formato, olha só que formato maluco. Olha, é como se fosse uma cabaça, mas não é cabaça, isso daqui é de madeira. São dois buracos que não se comunicam, dois buracos ocos, né? Escavado por dentro. E o que produz o som do tar, a membrana que fica em cima não é de madeira, é uma pele bem fininha. Essa pele bem fininha é pele animal, né? Pele de carneiro.
É bem fininha e ela é colada na borda com uma cola natural. Esse instrumento é o coração da teorização e do entendimento da música clássica persa, que é, como eu já falei em alguns momentos, uma coisa que nos interessa bastante aqui dentro do Varia e para mim também como violeiro e artista. Por quê? Porque ela é muito peculiar. A música persa é uma música muito antiga, a música clássica persa, que nós chamamos hoje de música clássica persa. Ela é anterior à existência da música árabe, como a gente costuma consumir e disseminar por aí, né? Porque é o que nós recebemos pela indústria cultural, pela indústria do gosto, por essas máquinas de mídia, né? Que pintam e criam uma certa caricatura do que é o oriental, né? O Oriente Médio é tudo árabe. E o que é o árabe? O árabe não é um povo, não é uma etnia, não é exatamente uma ligação religiosa direta. O árabe é um termo genérico para designar e tratar muitos povos diferentes que falam uma língua relativamente uniforme, o árabe, né? A unidade árabe ela se dá primariamente pela língua, né? E em segundo, obviamente, pela disseminação do Islã. Mas existem áreas, existem povos islâmicos não árabes, como é o caso persa, né? Os persas não são árabes. Isso, os meus contatos recentes com músicos persas, com estudiosos da música persa, que têm interesse em fazer pontos culturais, que é o que nós estamos tentando fazer com o tar, a música persa e as nossas violas em realejo e na sineta, com o Varia, sempre chamam atenção para isso, que o persa não é árabe. Não que haja não existe uma certa disputa, não existe um problema nisso, mas sim uma intenção de tentar respeitar o que eles entendem, o que os povos ligados a uma ideia e que se aceitam como persas se colocam frente a essa coisa que ficou meio generalizada, que é da música árabe, música oriental árabe, né? A música árabe existe? Obviamente que existe, é um sistema muito interessante, muito complexo e muito peculiar, porque é um sistema que deu origem aos nossos sistemas, pensando no nosso sistema ocidental, né? A música ocidental deve muito aos sistemas árabes, os mais recentes, né? Que sejam os medievais, do período de ouro da Andaluzia, né? Do grande renascimento cultural árabe, e que para nós no Brasil, especialmente no Nordeste, a gente já ouve muito por aí, né? Muitos violeiros incorporam e usam essa ideia do mouro, né? O mouro ele está disseminado na nossa música nordestina. Enfim, muitos violeiros, os companheiros violeiros e as companheiras violeiras eu não preciso nem citar, né? Se eu citar também eu esqueço alguém, então não quero cometer essa gafe. Mas todo mundo se nutre e gosta dessa ideia de que a música nordestina é moura. E é mesmo, né? Nós temos um pedaço dessa herança dos árabes que estavam na Península Ibérica, Portugal, Espanha, durante um longo tempo, acho que são cerca de 8 séculos, que marca o renascimento da música árabe, da cultura árabe, onde se criou muitos sistemas musicais árabes importantíssimos. E isso veio para o Brasil, foi para vários outros lugares, né? Na própria Europa, né? A música flamenca é o caso mais conhecido, né? Mas o que os persas têm a ver com isso? Bom, eu só usei isso como exemplo para dizer que os persas eles são anteriores à formulação teórica musical árabe. Os árabes eles começaram a teorizar a sua música, o seu pensamento musical, através do contato que eles tiveram com os persas, né? Houve uma invasão árabe na Pérsia há muito tempo atrás, e os árabes entraram em contato com a música persa e incorporaram uns elementos da música persa, e um deles foi o famoso barbat, que se tornou oud, ou alaúde árabe. Ele originalmente estava na Pérsia e ele foi modificado pelos árabes. Originalmente o alaúde árabe, que é um instrumento diferente desse, é um instrumento que parece uma gota grandona com um pescocinho pequeno e não tem trastes, né? Hoje o alaúde árabe ele não tem trastes, né? Instrumento sem trastes. Originalmente na Pérsia ele tinha trastes, né? Ao contrário do que nós somos levados a pensar às vezes,
instrumentos com traste são muito antigos. Possivelmente tão antigos quanto a ideia do instrumento, qualquer instrumento de corda pinçada, né, batido com plectro, já vou falar disso daqui também, que é uma espécie de palheta. Isso é tão antigo e provavelmente mais antigo do que tocar com as mãos ou tocar no instrumento sem trastes. Os trastes são muito antigos, pessoal, muito mesmo. Os gregos já usavam, os egípcios já usavam de alguma forma. Bom, e esse instrumento? Bom, esse instrumento aparece no século XVII, 17 para o 18, se eu não me engano, na região da Pérsia, que compreende hoje uma série de países, são muitos povos. A Pérsia não é um povo, a Pérsia não é uma identidade religiosa, uma identidade étnica, é um complexo de culturas que se comunicam e têm uma certa confluência, eles conseguem se conversar muito bem culturalmente, né? Mas hoje, quem se reconhece majoritariamente como herdeiro e guardião da cultura persa é o Irã, então são os iranianos. E as adjacências, o Azerbaijão, a Armênia também. Mas o nosso foco, esse instrumento, por exemplo, ele nasceu no Irã. Hoje, o que a gente reconhece como Irã, e ele é cultivado com muito carinho e com muita intensidade no Irã. Esse é o tar persa, ou tar iraniano. Existe outro tar muito parecido com esse, que possui mais cordas, que é o tar do Azerbaijão, que foi inventado a partir desse tar. Portanto, o tar do Azerbaijão é mais novo do que esse tar. Esse tar é do século XVIII, 17 para 18. O tar do Azerbaijão se esboça que ele foi pensado no século XIX. Bom, o que mais que eu posso falar desse instrumento? Ele é bem curioso, né? Um instrumento muito curioso. E o que isso tem a ver com a viola? Tem tudo a ver com a viola, olha só. Eu não vou falar que eu estranhei, obviamente, mas por tocar uma viola em realejo com palheta e que tem uma combinação forte de notas, vocês se lembram da realejo, né? Dó, sol, dó. Na realejo a gente teria sol, dó, mi. Esse daqui é o coraçãozinho da realejo, é o meio da realejo. Você pode pensar como realejo esse instrumento. E o contrário, pode pensar realejo como um tar. O tar não tem a limitação que os nossos instrumentos temperados têm. Eu já vou falar disso. Mas antes, deixa eu terminar de apresentar. Esse é o tar. Oi, pessoal. Esse é o tar. E o que é isso mesmo? Pois é, eu estava falando que os trastes são tão antigos quanto instrumentos sem trastes. Talvez até mais antigos. O uso de traste é uma coisa muito antiga na humanidade. Os sumérios usavam, né? É um negócio bastante antigo. Isso daqui. Bom, vou colocar aqui para ver se vocês conseguem ver. Eu não sei se dá para ver. Então eu vou apresentar aqui. Isso daqui é o plectro do tar. O que é o plectro? É a palheta. Nós não tocamos a viola em realejo com palheta? Esse é o plectro usado para tocar esse instrumento. Se chama mezrab. É o que? É uma chapa de metal pequena, arredondada na ponta. E do outro lado, de um lado você fere as cordas e do outro você segura. Olha só, o que tem do outro lado? Cera de abelha. Meu estoque de cera de abelha aqui tá meio acabando, tá uma época difícil de conseguir cera de abelha aqui na Caatinga, no semiárido aqui do Piauí, então eu testei com cera de depilação e deu certo. Fica um pouco pegajoso, mas funciona, sabe? Depirol, essas coisas. O tar tem várias afinações, mas a mais comum é essa que eu já apresentei, que é Dó, Sol e Dó. São 6 cordas, mas são 3 pares, né? Então nós temos 3 ordens de cordas, assim como na viola nós temos cordas duplas aqui. E apenas um par é oitavado. O que isso quer dizer? Que uma nota é mais grave e a outra nota é mais aguda. Qual a importância do tar para a música persa? Toda, porque o tar é o instrumento de teorização da música persa. Na era Qajar, século XVIII, XIX, o tar foi o centro de unificação e criação de um repertório tradicional, mas não tradicional no sentido folclórico, é tradicional no sentido cultural nacional, como se um aglomerado de povos
os povos persas, ou os povos que se identificam com a ideia de persa, né, conseguissem olhar para aquele repertório, que é um repertório imenso, e entendessem que aquela é a sua música, a sua essência. E o instrumento de teorização sobre os seus intervalos musicais, sobre as suas possibilidades musicais, é este aqui, é o tar. É o que aconteceu na música árabe com o alaúde árabe. O instrumento de teorização da música árabe é o alaúde árabe. Se a gente pensar num grande teórico, por exemplo, Al-Farabi, que tinha relação com a música persa, mas ele pensa teoricamente com o alaúde. O alaúde do mundo árabe, dos diversos povos que se entendem como árabes e cultivam a música árabe em seus lugares, porque existem muitas variações, né? Mas existe uma conexão da música árabe como um todo, né? Isso é feito através do oud. O oud é o grande instrumento de teorização. Para nós, na música ocidental europeia, né? A gente entra meio no bolo sem saber, sem querer, né? A gente é ocidental e não é. Às vezes às vezes não é, né? Mas o instrumento que fez isso foi o piano, ou o cravo, né? Se a gente pensar na figura do Bach, enfim, toda a consolidação da nossa escrita musical, da nossa ideia de música, da criação e da consolidação da ideia da pauta, da partitura, etc. Nós somos obcecados, eu não, né? Mas eu falo nós todos, né? Que estamos mergulhados na ideia de música ocidental, nós somos obcecados pela harmonia. A gente acha que a harmonia é o começo e o fim de tudo. E essa perspectiva, por exemplo, da música clássica persa, ou mesmo da música árabe, é exatamente o contrário. A harmonia não é tão importante. O que importa é a melodia. São as linhas melódicas, as notas que vão passeando num espaço e num tempo específico das notas, né? Não é um conjunto de notas, mas até onde você pode levar solitariamente as notas. Muito bonita essa ideia, né? Bom, voltamos aqui para a música persa. O sistema musical persa, ele é bastante complexo, porque nós, no Ocidente, a nossa divisão musical ocidental está baseada em cima de quantas notas? 12 notas, não é? Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, e volta para o Dó. Não é isso? São 12. A gente fala, são 7 notas, mas na verdade são 12 porque tem o que nós chamamos de acidentes, né? E nós contamos o espaço de um para o outro, por exemplo, do Ré para o Ré sustenido, do Ré sustenido para o Mi, chamamos de semitom, né? É metade de um tom. Um tom inteiro seria do Ré para o Mi, certo? Claro, lembrando que o Mi e o Si não tem acidente, né? Para a nota inteira próxima, é um semitom. São 12 notas. O sistema persa, ele passa por um debate imenso no final do século XIX, começo do século XX, sobre quantas notas o sistema persa tem. Não existe um consenso até hoje, né? A música persa, ela tem muitos estudiosos, muita gente produzindo coisas incríveis, tanto musicalmente quanto estudando, né, a música persa, porque a variedade, a diversidade de ideias da música persa é enorme. E ao mesmo tempo, tudo funciona. Uma consegue migrar para a outra, nem que seja parcialmente. Pois bem, quantas notas tem o sistema persa? O sistema persa tem 17 notas. Esse é o número que nós chegamos hoje, mais ou menos com algum consenso, mas não é geral, certo? Tem gente que discorda. Ainda tem uma tese que aproxima o sistema persa do sistema árabe, que é um sistema mais recente também, segundo os teóricos persas, que é um sistema de 24 notas, que seria exatamente o nosso multiplicado por 2, né? Ou seja, dentro de um traste de uma viola, que é um meio tom, não é? Teria outro traste no meio. Aí seria o sistema árabe, né? Você tem 24. Nós temos 12, o sistema árabe tem 24. E hoje os músicos árabes, a maior parte dos músicos árabes, dos pesquisadores árabes, lidam com essa ideia de que o sistema musical árabe é composto de 24 notas. E o sistema persa tem 17. Só que qual o problema? Diferente do sistema árabe, que é tratado como um sistema que acompanha a proporção do nosso sistema, você pode pegar um violão, uma viola e botar um traste no meio de toda a casa que vai dar certo, certo? Porque são proporções equivalentes. A gente fala de um temperamento igual, né? No sistema persa, não.
as notas, os espaços entre essas notas são desiguais. Não mantém a proporção. Depende de onde essas notas estão. Bom, você consegue ver isso olhando para o braço do tar, certo? Veja só essa primeira nota aqui. Ela não está no meio, ela está um pouquinho para trás. Ela é um pouco mais baixa do que ela deveria ser se você cortasse essa nota no meio, esse tom no meio. Bom, enfim, está ficando complexo, né? O sistema persa é complexo. E como que ele poderia conversar com a viola? Bom, aí que vem a coisa interessante. Ele vem conversar com a viola através daquilo que é o seu coração. Qual que é o coração do sistema musical persa, da música persa clássica, a música persa de arte? O seu repertório tradicional, que é clássico, que é gigantesco. O nome desse repertório é Radif. R-A-D-I-F. Radif. Vou escrever aqui para ficar mais claro. O que são os Radif? Bom, antes de chegar no que são os Radif, vamos falar o nome desse sistema persa. Os persas não usam esse termo quase. Quem usa são as pessoas que não são persas e precisam ou não estão em contato ou imersos na cultura persa musical, na cultura musical persa, e precisam referenciar esse sistema. Esse sistema é chamado de Dastgah. Eu acho que é assim a pronúncia. Vou colocar na tela também para ficar mais fácil. E o que é esse sistema Dastgah? É o sistema do Radif. E o que é o Radif? O Radif é um conjunto gigantesco de melodias que são passados de geração para geração através da, adivinha, oralidade. Ah, não tem escrita? Tem escrita. Mas tem uma série de detalhes que a escrita que é usada às vezes é a nossa escrita ocidental, da pauta, da partitura, tem uma série de detalhes que a escrita não consegue capturar. Que tem a ver com posição da palheta, tem a ver com ênfase, tem a ver com mudança do traste, dependendo da melodia que você tá, se você sobe um pouquinho, desce um pouquinho, é uma doideira. A afinação, às vezes se altera uma afinação de uma corda em 1/4 de tom. Já vou chegar lá, calma. E daí fica uma doideira, fica um som super estranho para os ouvidos ocidentais e super aceitável e desejável para as melodias que você está tocando. Traduzir para o nosso sistema não é traduzível, a gente não consegue traduzir, porque o Radif ele é baseado em modos. E aí a gente vai começar a conversar melhor a partir daí, da ideia dos modos. E o que são esses modos? Bom, o Radif, o Dastgah, o sistema persa, possui 12 modos. Existem várias versões que contabilizam 13 modos, 14, 15. O que são esses modos? Esses modos são conjuntos de notas que oferecem uma matéria-prima para você reconstruir as melodias que existem dentro do repertório tradicional. Quantas melodias são? Milhares. É muita coisa. Não dá para quantificar exatamente, porque existem várias versões do Radif. Os Radif a gente conhece porque mestres e mestras gravaram com o tar, né? O tar sempre é o instrumento referenciado nos Radif. Mesmo quando tem o Radif vocal, que é cantado, né? Que são as formas tradicionais de canto, o tar é a referência. Os Dastgah, o sistema da música clássica persa, é composto por 12 modos. 7 principais, vou colocar aqui na tela, e 5 auxiliares, vou colocar aqui na tela também. Eu não vou falar de cada um porque é uma doideira, vai ser uma... Eu não consigo nem demonstrar no tar, por quê? Porque alguns requerem que eu altere a afinação. Como assim? Essa corda do meio, ela está em sol, certo? Mas às vezes, dependendo do modo que eu estiver tocando e do trecho do modo, porque o modo, eu já vou falar disso, o modo ele é uma linha que vai andando, você vai lá na frente, quando chega lá na frente tocando modo, você muda a nota inicial onde aparecia aqui. Você tem uma modulação dentro do modo, mas você não muda o modo inteiro, você muda notas específicas. E algumas mudanças de notas específicas requerem que o tar seja reafinado. Então, quais são as afinações comuns de alteração do tar? É abaixar essa corda, esse par de cordas que está em sol para Fá, certo? Daí fica Dó, Fá, Dó. Lembrou da sineta? Pois é, daí também que eu me inspirei na sineta. Dó, Fá, Dó.
E algumas vezes também essa corda, que é considerada a corda grave, ela fica afinada em Fá, junto com esse Dó. Mesmo quando essa corda de baixo está em Dó, está em Sol. Fica um som diferente, né? Dá um efeito de suspensão interessante. E tem algumas outras variações, mas a afinação de coração principal do tar é Dó, Sol, Dó. Dá para tocar todos os modos com essa afinação? Dá, mas é necessário fazer ajustes, né? Do que? Das notas que comandam os modos. Como assim? Diferente da nossa música ocidental, não existe tom. O modo não tem tom. Ele tem um centro de gravidade. O que isso quer dizer? Ele tem uma nota que faz o conjunto de notas associadas ao modo girar. Mas ele não dita as regras. Ele só facilita as associações entre essas notas. Então, é até difícil a gente pensar, nós, quem tem conhecimento musical, básico, avançado, intermediário, é difícil entrar em contato com esse sistema e entender o que está acontecendo, qual que é a nota mais proeminente, mais importante ali, porque não tem tom. A gente é acostumado a pensar o tom como a cabeça, como 1 ou como 0, né? Como a nota inicial não, mas a nota que domina a hierarquia, a nota chefe, que está ali o tempo inteiro, é a cabeça, né? Quando a gente até desenha as escalas, a gente faz o quê? 0, 1, 2, 3. O 0, vamos supor, Dó maior, Dó, Ré, Mi, não é? O Dó é sempre o primeiro, tá aqui, 0 ou 1, dependendo como você quiser numerar. No sistema persa, não. O 1, o 0, se a gente for escrever os modos desse modo, não funciona. Por quê? Porque a gente vai se confundir. Se a gente, vamos supor, eu vou dar uma demonstração com o modo Shur, que é o maior modo que existe dentro do sistema musical persa, e o mais didático é o primeiro modo, normalmente, que as pessoas têm contato, é um modo gigantesco, com muitas melodias e muitas variações, muitas nuances. O Shur, normalmente, para essa afinação, afinado aqui, no tar nessa afinação, que é a afinação padrão, mais comum, normalmente onde ele fica, está em Sol. O que isso quer dizer? Ao contrário do que a gente pensaria na música ocidental, não quer dizer que essa é a tônica, que essa é a nota cabeça, que é o tom, não. Quer dizer que as relações que vão acontecer na melodia que eu vou tocar dentro do Shur, tendo o Sol como centro de gravidade, as relações das notas vão sempre voltar para cá, mesmo que seja rapidamente. Ela é uma nota que a gente, para o inglês, é traduzido como nota de stress, a nota de estresse. Em persa, é o shahed, a nota que repete. Ah, mas não dá para entender isso como tônica? Mais ou menos. Por exemplo, volta para o Sol, né? O Sol é o estresse. Nesse caso é mais intuitivo porque a gente tem o Sol soando, né? Você pode bater no Sol à vontade. Essa é uma coisa que só a música persa, dos sistemas que nós conhecemos mais facilmente, dessa coisa da música do Oriente Médio, que são o sistema árabe, o sistema persa e o sistema turco, são 3 sistemas diferentes, se comunicam, mas são peculiares, cada um tem uma coisa, tem seus sistemas próprios. O único que trabalha com ressonância, isso que a gente pode chamar de bordão em português, é o sistema persa. O sistema árabe não trabalha com bordão. Curioso, né? O sistema hindu, da Índia, a música indiana, da cítara, trabalha, né? Com vibração simpática e tal. E o sistema persa também. Só que de uma maneira
batida direta, né? Você bate e fica ali o tempo inteiro. Normalmente essa nota que está soando o tempo inteiro é a nossa nota de estresse, que a gente pode entender como centro de gravidade das melodias ou do modo. Mas ela pode te confundir, porque alguns modos usam como nota de estresse a nota de mudança, que pode ser mudada em algum momento da melodia. Bom, papo complexo, né? As notas que fazem parte de um modo, aí é uma coisa maluca pra gente, né, do ocidental. Por quê? Porque, pessoal, aí nós entramos no domínio que nós chamamos, é meio errado a gente chamar assim, mas a gente chama, né, de microtom. Por que microtom? Porque as notas, essa nota aqui, por exemplo, olha, aqui é um dó, certo? Dó sustenido, ré, certo? Dó sustenido, ré. Essas notas existem no nosso sistema, né? E essa nota aqui? Que nota é essa? Não é nem dó sustenido, nem ré. É outra. Essa nota aqui, o que é isso? É um mi, ó só. É um mi. Esse daqui é um ré sustenido. Mi, ré sustenido. E essa nota aqui? Não existe no nosso sistema. Ela está entre o ré sustenido e entre o mi. Mas ela não está no meio, veja só, já falei, né? Não vai dar para ver aí, mas ela está um pouquinho atrás. Se a gente fosse medir o traste, ela está um pouquinho atrás. Ela está mais ou menos 1/3 do curso da casa. Mas o mi, certo? E o ré também, mas o lá, ele já fica em outro lugar, tem outra proporção. Uma doideira. São notas desiguais. Essa nota primeira que eu bati aqui, entre o dó sustenido e o ré, é o ré quórum. Esse termo, quórum, foi inventado por um teórico, vários teóricos aderiram, da música persa, que quer dizer que o ré quórum quer dizer que essa nota ela está em algum lugar atrás do ré, mas ela é mais alta do que o dó sustenido. Agora, onde que está essa nota? Aí vai depender do sistema que você está usando. No sistema árabe a gente sabe que ela está no meio. No sistema persa, às vezes ela está um pouco atrás, às vezes um pouquinho mais atrás do que ela estava, enfim. Como entender esses tons? Bom, eu falei, né, do microtom. Por que eu acho ruim a gente chamar de microtom? Mas a gente chama. Porque é como se esses tons que existem aqui, na música persa, ou na música árabe, ou na música turca, ou na música indiana, como se eles fossem menores ou fossem posteriores ao nosso tom ocidental, que apareceu por aí, no século XVII, XVIII, né? A grande formalização se consolida na Belle Époque, no século XIX, não é isso? Quando, na verdade, eles são apenas tons. Eles existem há muito tempo. Quanto tempo esse sistema musical existe? Já passou por várias elaborações. É um sistema, segundo os músicos, os teóricos, pesquisadores da música persa, é um sistema que foi reelaborado inúmeras vezes, mas é milenar, muito antigo, muito antigo. Isso tem relações com as teorizações do Pitágoras, com as teorizações da música que a gente consegue encontrar relacionada à epopeia de Gilgamesh, muito antigo, né? E o instrumento, olhando, ele tem essa carinha, né? Enfim, ele é herdeiro de coisa muito antiga. A ideia da criação de ponte cultural com a viola em realejo, a viola em sineta, é utilizando trastes adicionais, né? Ah, mas não tem nenhum tom, nenhum modo que combina com o nosso modo temperado, que dá para tocar no violão, numa viola? Sim, dá para tocar muita coisa na viola em realejo que é tocada no tar, sem alterar os trastes, né? Porque tem que mudar as notas, né? Que estão no braço. Que são modos, olha só que curioso, essa parte mais legal, eu acho. Que são modos considerados muito antigos pelos persas. E é um modo que existe na música árabe, que é o ayan. Que ayan, para os árabes, quer dizer persa. É como eles chamavam a música dos persas. Então, quando você entrou em contato com os persas, falaram, a música dos ayan, a música dos persas, que é esse modo chamado na música árabe,
que na música persa se chama Mayhur. Lembra alguma coisa? Mayhur, maior, né? Modo maior. Modo maior é um modo muito antigo. Muito antigo. Muito antigo. Provavelmente tem a ver com a antiguidade da música persa, né? É um modo que se arrasta através do tempo por muitos e muitos anos, muitos séculos, né? E é um modo muito especial e muito venerado. Dentro do Dastgah, do sistema musical clássico persa, o Mayur é o modo que é um dos modos que nós mais temos repertório das melodias, das derivações instrumentais, vocais, né? Porque a música persa ela tem uma estrutura também de performance, né? De introdução instrumental, depois a abertura do modo, depois a viagem do modo, Dharamad, etc, até voltar, e depois acaba com uma dança, e no meio disso tem uma apresentação vocal, o Tasnif, que faz referência ao modo que está sendo executado e tal. O Mayur é um modo que é muito apreciado, ele é muito tocado, ele é considerado um modo difícil, porque é um modo com muitos saltos, né? Olha só. Pra gente que não tá habituado, obviamente, eu tô tocando viola, né, sempre, você tem que ficar atento, porque é muito salto, olha só quanto traste você pula. E é um modo muito vigoroso, né, muito famoso por uma coisa que eu já toquei aqui, que é o Shahar Mezrab, que é esse tipo, essa métrica, esse ritmo, né? Tem muito Shahar Mezrab maior, né, e Mayhur. Então, esse é um modo, por exemplo, que a gente consegue tocar na viola, né? Tendo as técnicas de paletada de uso do Mezrab, que eu me inspiro muito para tocar na Realejo, né? Minha técnica de paletada veio daqui, essa é a minha grande inspiração, além da Dona Helena, claro. Mas essa comunicação tem sido muito boa, eu consigo tocar o jeito que eu toco na viola, eu toco aqui, e eu vejo que é muito próximo ao que se espera e como se pensa a técnica no tar, né? E outros modos, né? Próximo ao nosso modo maior, o Isfahan, que é outro modo muito grande, né? Mas que é muito famoso também, que tem muitas melodias importantes, que é parecido com o nosso modo menor, né? Só que tem uma diferença, em vez de ele fazer, ele faz. Muito doido, né? E é importante falar isso. Esses modos, eles não são escalas. O que isso quer dizer? Não existe essa melodia, entendeu? Ó, modo maior. Seria o maior, né? Opa! Difícil mudar de um modo pro outro rápido, né? Não existe isso, você ficar subindo e descendo a escala, né? Como se fosse uma escadinha, que nós estamos acostumados a fazer isso em alguns instrumentos e alguma prática na nossa música ocidental. Não existe essa ideia. O modo, ele é a matéria-prima para a criação de melodias. As escalas é uma simples organização de notas. O modo, eles são notas com propriedades especiais. Um exemplo, o shur e o abuatá. O abuatá é um modo pequeno que está dentro do shur, né? Está relacionado ao shur, que é o grande modo, né? Eles têm, se a gente olhar da perspectiva da escala, é a mesma escala. Mesma escala. Lá coram e ré coram aqui. Só que qual a diferença? A nota
nota de estresse do choro é o sol. Nesse caso aqui. Do aboatá pode ser, de repente, dependendo da altura que você tiver, o lá coro. Pode ser o dó. Mas a escala, teoricamente, que você está usando é a mesma. Então, entender os modos como escala não faz nenhum sentido para os músicos persas, para os mestres e mestras da música persa, para os teóricos persas. Isso é uma coisa da nossa música ocidental. O modo é uma associação de notas que tem propriedades específicas e tem uma intenção de passar um sentimento e giram em torno de um centro de gravidade, que é uma nota que não altera a escala. No modo você tem notas, nota de início, o acás, né? A nota de mudança, a nota de parada temporária, a nota final, a nota de estresse. Você tem muitos elementos dentro de um modo que, às vezes, dependendo do trecho do modo, por isso que eu falei que o modo é uma linha, você vai tocando ele, você não toca ele e acabou. Quando você começa a tocar um modo, você tem a opção de expandi-lo e ir tocando ele até ele mudar e amadurecer, até você conseguir fechar ele, né? Porque é sempre uma performance. E o que te guia são essas propriedades das notas. Mas para nós, para o nosso intento de tentar fazer essa ponte cultural, o que mais importa é a nota de gravidade. Por quê? Porque ela nos aproxima numa ideia de importância, mas também já apresenta pra gente que o que importa não está no começo, não é o começo das notas que estão sendo tocadas, mas a nota que é estressada, que é utilizada abusadamente, ela está lá. A música persa, ela é baseada na improvisação? Sim e não. Por quê? Porque o improviso ele é sempre feito com a matéria-prima que existe, que são os modos, né? E as melodias que existem dentro do radif, do dastgah. Então, essa coisa da improvisação livre que a gente se acostumou a pensar, o jazz utiliza bastante, o nosso jazz contemporâneo, ela não existe nesses termos na música persa, porque você, como instrumentista, como alguém que está entrando em contato com o dastgah, com o modo, né, seja com o modo grande, o modo pequeno, com as melodias do radif, com o próprio instrumento, você está sofrendo a atração da gravidade da nota que está mandando no modo. É como se você fosse também modulado pela nota que você está tocando. Então, o improviso, na verdade, é só uma adequação do seu espírito e do seu conhecimento daquela matéria-prima ao instrumento e à performance que você está realizando. Então, a improvisação é algo muito importante, algo muito sagrado dentro da música clássica persa, mas não é bom pensar como improvisação livre, porque não existe tal coisa para esse contexto musical e para esses instrumentos. Espero que vocês tenham gostado do tar, eis o tar persa, iraniano, que, penso eu, é uma grande amizade, uma ótima ponte cultural para nossas violas em realejo e na sineta. Antes de encerrar, tocando alguma coisa para vocês, eu gostaria de ressaltar que a ideia é criar uma ponte cultural com empréstimos conscientes. Nós não vamos tocar música clássica persa na viola, isso é impossível. Nós não vamos aprender a lógica do radif, isso é impossível. Tem pessoas que estudam isso a vida toda e nunca se acaba, porque é muita coisa, são muitas melodias, são milhares de melodias, muitas variações. Tem modos que estão saindo dos seus modos mãe e se tornando modos independentes, né? O Shushtari, o Isfahan foi um caso desse, né? Enfim, as coisas mudam, né? A vida é dinâmica, a música também. Qualquer cultura, seja ela artística e viva, no sentido biológico, seja qual for, ela é dinâmica, muda, né? Precisa mudar. Isso daqui é apenas uma ponte cultural, uma tentativa de aproximação, que eu acho que é isso que vale a pena, né? O que mais nos enriquece musicalmente e artisticamente, no espírito, no sentido forte, não religioso, é o conhecimento de coisas que nos despertam a criatividade e o respeito. E eu acho que as pontes culturais conseguem fazer isso, conseguem despertar criatividade e respeito. Bom,
fica para um próximo vídeo que eu vou explorar mais essa coisa dos microtons. E tem uma viola adaptada, duas violas adaptadas que logo estarão por aqui para a gente fazer uma comparação próxima com o tar, né? Então aqui com o meu mesrab e com o meu tar eu toco um tema final para vocês, um pequeno improviso baseado no Sfarno, que é um modo que eu gosto bastante. É isso, boa sorte pra gente e até!